tornar mais didático isso que eu expliquei. Vamos ver se vai. Já tem a narração e vai contando passo a passo. E aqui a gente já consegue entender por que o colesterol é perigoso. Observem como ele já vai agregando. Lá no início, quando eu falei das causas, que eu falei do colesterol, da alimentação, e aqui já mostra esse fator agressor. O áudio do vídeo eu não estou escutando não, tá, Gui? Não tá para vocês, não? O áudio eu não estou ouvindo não. Vai dando uma explicada para eles, hein? Então, e aqui, como eu falei do colesterol, novamente, o colesterol atrai os monócitos, certo? E começa a ter toda aquela reação inflamatória que eu falei para vocês. Como eu disse, não se atenham a nomes, que esses nomes vocês vão descobrir mais para frente. Mas entendam isso. Apareceu o colesterol, ele entrou no espaço subendotelial, ali que eu falei por baixo, da camada da artéria, e aqui os monócitos já estão se agregando ao colesterol para começar a gerar aquela inflamação que eu falei para vocês. Perfeito. A placa já está se formando, a agregação continua. Observe como ela já vai obstruindo o lúmen. E só para ilustrar bem, essa corrente que está passando aqui é o sangue, é a hemácia, é o plasma, tudo aquilo que constitui o sangue, certo? Vai passando e a placa está se formando. E se observaram que chegaram mais células novas, né? São aquelas fibras que eu falei para vocês que vão tentar estabilizar a placa, que o exercício ajuda a tornar mais firme essa placa. Seguindo. Continua aumentando. Aqui a placa já está madura. Observe como essa camada de fibra está aumentando para tentar estabilizar ela, só que ela ainda cresce mais. Mais um pouco. Observem o fluxo sanguíneo reduzindo. E aqui nesse nível, já começa a trazer malefícios para o indivíduo. Ele já começa a sentir dor, ele já começa a sentir algumas limitações. Não fica só a placa obstruindo o vaso. E lembrem-se que isso aqui é um vaso. Não acontece só em um vaso. Está acontecendo em vários vasos do nosso corpo. E agora aqui começa a ficar mais perigoso, porque observe que a placa se rompeu
o conteúdo dela está saindo e está se agregando às células sanguíneas, que pode levar a um caso de trombose. Observe essa figura aqui, do slide anterior que eu mostrei. Eu mostrei primeiro o corte lateral, depois a progressão dos eventos, e depois aquela figura tridimensional, que é exatamente isso. O vaso, a placa se rompendo e formando coágulo. E aí vai juntando tudo, vai tendo mais obstrução. E olha o lumen como já está reduzido. Eu já tive experiência na reabilitação cardíaca de chegar um paciente lá com exame, ele tinha 5% só do vaso funcionando. 5% do vaso funcionando, que é só um fiozinho quando você bota o exame no... Não vou meter a nomes, nem nada disso não. Mas quando você bota o exame no computador para ver, você vê só um fiozinho de sangue passando nesse vaso inteiro aqui. E aqui obstruiu. Obstruiu tudo, parou. Não tem mais sangue passando. Então a gente já começa a entender o mal que isso está trazendo. E aqui, se a gente não tem sangue, o que a gente não vai ter? A gente não vai ter oxigênio, porque as moléculas sanguíneas carregam o oxigênio. E o oxigênio vai fazer o quê? Vai alimentar o tecido muscular, certo? Se a gente não tem oxigênio, não tem alimento. E mais especificamente falando, quando a gente está falando do sistema cardiovascular, o tecido muscular principal é o tecido do coração. Isso está acontecendo nas coronárias, que vocês vão ver mais para frente, que é uma rede de vasos que circundam o coração. Entendeu? Não que esse vídeo seja especificamente, como eu falei, do coração. É um vídeo genérico qualquer. Vai acontecer no corpo inteiro. Mas como a gente está vendo a parte cardiovascular, isso aqui, o maior perigo é acontecer na rede coronária. Olha o coração aí. Ó. A parte morta, teve a obstrução aqui, e essa parte morta é conhecido como campo de hipocinesia. Não mexe mais. Fica preto. Tem até, vocês vão ver mais para frente, quando tiver aula prática, que vai voltar a ter, quando a gente não sabe, mas vai, certo? Que tem um coração, uma peça muito boa lá no anatômico, que é um coração que ele tem essa parte preta bem caracterizada ali. Você consegue ver no tecido essa zona morta, hipocinética. E agora eu vou voltar aqui. Certo. E a gente viu todo o progresso. E como eu falei, vai ter aquela obstrução e vai começar a gerar os problemas. E qual é o primeiro problema? A angina. Todo mundo aqui já ouviu falar, provavelmente, da angina. E o que ela é? Ela é o início dessa obstrução. Tem toda aquela progressão do vaso, o sangue começa a reduzir e o coração não está recebendo os suprimentos metabólicos necessários. Então começa a gerar dor, certo? E o que caracteriza essa dor é dor por curtos períodos de tempo, certo?
Saiu tudo aqui. Sumiu. As complicações que isso traz. Temos dois momentos que vai ser importante aqui na nossa apresentação. Doença arterial coronariana, conhecido como DAC, e as doenças cerebrovasculares. As DACs, que traz é a angina, o infarto agudo do miocárdio, suprimindo aqui o IAM, a sigla dele, e insuficiência cardíaca. E a cerebrovascular, o AVE isquêmico transitório, o isquêmico e o hemorrágico. A gente vai ver cada um desses adiante. E aqui a angina, como eu falei, começa a obstruir o vaso do coração, coronária, e começa a gerar dor, porque não está levando os metabólitos que o coração precisa, e essa dor se caracteriza por dor por curtos espaços de tempo, a dor vai, se torna mais intensa, diminui, se torna mais intensa, diminui. Por quê? Exatamente por isso. Porque reduziu o fluxo sanguíneo no coração e entra em hipóxia. Esse termo aqui, hipóxia, não sei se vocês já ouviram aí no ensino médio, é quando falta oxigênio em alguma região do corpo. Aí ele entra em hipóxia, certo? Esse é simples, dá para a gente guardar, memorizar rapidinho. E aqui o importante é 75% do lume obstruído já começa a trazer esses sintomas. Não significa que antes de 75% você não esteja sentindo nada. Pode ser que sinta, pode ser que não sinta. Esse é o problema. Quando você descobre o mal, já está muitas vezes elevado. E aí fica mais complexo de controlar. Por isso que o ideal é você ficar observando, se começar a apresentar sintoma, já e buscar logo uma resposta para isso que está acontecendo. Porque para trazer dor mesmo, na maioria das vezes, 75% do lúmen, que é aquele espaço que o sangue passa, já está obstruído, certo? A gente tem aqui o tubo de PVC obstruído, sobra só aquele espacinho que a gente viu no vídeo. Seguindo adiante. O infarto agudo do miocárdio é uma evolução dessa angina, certo? A gente viu que os períodos de dor da angina vão e voltam, diminuem, às vezes até some quando você toma um remédio para aumentar o volume do vaso. Só que aí, se você continuar deixando isso aumentar, essa placa aumentar, ele evolui para um quadro de infarto agudo de miocárdio. Aí a dor já não é mais ida e volta. Ela já se torna uma dor constante, que é aquela dor tradicional, como se estivesse rasgando o peito, aí já vai irradiar a dormência para o braço esquerdo. E aqui, a linha temporal. Isquemia cardíaca prolongada, que é aquela dor que vai levar à morte celular, que, como foi exemplificado no vídeo, é aquela zona que se torna mais escura do coração, a área atingida, e o infarto agudo do miocárdio. E, novamente, eu ressalto. O infarto agudo do miocárdio pode ser que ele aconteça sem a pessoa nunca ter apresentado sintoma nenhum. Acontece também. Porém, a maioria das vezes a pessoa já vem sentindo mal, vem sentindo um quadro de inchaço abdominal, azia, gases, e isso é o corpo avisando que tem alguma coisa errada e que pode ser que tenha um infarto. Por isso que eu digo, começou a sentir os sintomas, já vai correr logo para ver o que está acontecendo, para não deixar acontecer. Porque antes da pessoa ter um infarto mesmo, que eu chamo para mim, né, eu chamo de infartão, ela tem pequenos microinfartos no coração até levar a essa ocorrência. Então é por isso que trazem esses sintomas que eu falei para vocês. E aqui, essa imagem torna clara. O que a gente tem aqui? Nessa primeira imagem, temos a via aqui. Ó. Isso aqui é uma via exemplificada. Conseguimos ver, vamos fazer o paralelo como se fosse uma highway, né? Uma via de alta velocidade. Temos a via principal e aqui ela vai se dividindo, vai se bifurcando. Esse é o coágulo. Nesse caso, ele parou aqui no meio e a gente consegue observar que tem outros caminhos. Então, o sangue ele vai conseguir se distribuir. Porém, na figura do lado, o trombo ele ficou exatamente na entrada de uma dessas vias distributivas. E é aqui que está o mal. Esse é o problema.
quando acontece desse caso aqui, você consegue fazer algumas outras intervenções para desobstruir esse campo. Ou o próprio organismo vai dar um jeito, que vocês vão ver mais para frente, que ele vai criar vasos colaterais, certo? E aí, nesse caso aqui, você consegue colocar um stent, alguma coisa assim, para desobstruir o fluxo. Só que quando é assim, você pega uma via mais principal, aí você tem que fazer aquele procedimento que é mais invasivo, né? De colocar a tradicional ponte de safena, fazer a toracotomia, porque mesmo que você não queira fazer, é perigoso. Porque observem quantas áreas de distribuição esse trombo aqui está obstruindo. O que leva, olha aqui, a progressão da região morta, certo? Ponto de obstrução, área isquêmica. Ponto de obstrução, área isquêmica. Ponto de obstrução, área isquêmica. E aqui a gente já consegue entender. Bom, aqui foi um ponto menor, então tem uma área isquêmica menor. Aqui já foi um ponto médio, então tem uma área isquêmica média. Aqui já foi um ponto importante, lá em cima, ó, antes de começar toda a distribuição. Então a gente já tem uma área muito maior afetada. Ela já começa a se comparar com esse caso aqui. E a insuficiência cardíaca? O que é insuficiência cardíaca? É quando o coração ele já está mais dilatado, né? Ele está inapto a executar suas funções. Como que isso acontece? Observe nessa imagem aqui. Aqui nós temos o coração normal, como eu falei para vocês, os dois átrios e os dois ventrículos. Esse é o coração saudável. Esse aqui é um coração insuficiente. Observem como o ventrículo esquerdo, esse é o esquerdo, certo? Que é o responsável pela contração da grande circulação. Ele já está dilatado. Ele está dilatado, ele está maior, ele já não volta mais, ele perdeu a elasticidade. Então a gente já começa a imaginar que tem alguma coisa errada. Vamos fazer um paralelo. Quando a gente dilata muito uma coisa, ela não volta mais para o tamanho normal. Quando a gente compra uma camisa, ela está certinha no corpo. Vai passando o tempo, a gente vai usando, ela vai esgarçando e vai perdendo a conformidade no corpo, vai ficando mais larga. É mais ou menos isso que acontece com o coração insuficiente. E ele vai perdendo a sua capacidade de sístole e diástole. Ele vai perdendo a capacidade de contração e descontração para causar o bombeamento do sangue. Então, ele nunca vai conseguir bombear o sangue necessário, vai sempre ficar um pouquinho, mais para frente a gente vê isso. E o aporte dele vai ser prejudicado também. Então, esse quadro é insuficiência cardíaca, quando o coração não consegue suprir as necessidades do organismo, porque a contração dele já está prejudicada. Ele vai contrair, não vai injetar a quantidade de sangue necessária e vai ficar sempre o restinho. E, em contrapartida, o enchimento dele vai ser prejudicado também, do ventrículo, então vai ficar sobrando um pouquinho no átrio. Isso aí vocês vão ver mais para frente, certo? Mas guardem isso na cabeça. Insuficiência cardíaca é quando o coração ele já está cansado. Ele não está conseguindo responder da maneira certa. Ele não ejeta a quantidade de sangue necessária. E aqui a gente entra na parte das lesões cerebrovascular. AVC ou AVE? Essa é a pergunta. Na maioria das vezes a gente já ouviu como AVC, né? AVC, 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 já está difundindo aí na nossa cultura. Só que de um tempo para cá passou a se chamar AVE. Por quê? Aqui nós temos a estrutura encefálica. Observem, essa parte aqui todo mundo já conhece. É a parte do cérebro ali, da refeição, do Walking Dead. E a parte do encéfalo? O que é o encéfalo? O encéfalo nada mais é do que o conjunto todo. Ele vai englobar o cérebro, o mesencéfalo, a ponte, o bulbo e o cerebelo. Então, o conjunto todo é o encéfalo, correto? Isso vocês vão ver mais para frente a função de cada um, mas guardem isso. O cérebro é essa parte que é essa massa cinzenta e o encéfalo é todo o conjunto das estruturas pertinentes. Não só o cérebro, como mesencéfalo, ponte, bulbo e cerebelo. Daí o AVE, o acidente vascular encefálico, certo? Que ele vai acontecer nessa estrutura toda. Pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer região, mas o importante é que vai estar tudo junto ali. Por isso encefálico. E vamos lá. Aqui ainda está na linguagem antiga, né? Eu deixei mesmo para ser
um fator de raciocínio para vocês, AVC, mas aí a gente já lê aqui AVC e a gente já sente estranheza e sabe que é AVE. Temos o isquêmico. O que acontece no isquêmico? Um trombo, observem aqui, esse quadradinho pequenininho aqui amarelo, a gente vai ter um trombo expandido aqui, que ele vai entrar num dos vasos, numa das artérias nessa parte aqui, como eu falei para vocês, é o cérebro, mas observem aqui, ó, cerebelo, ponte, bulbo, todo o conjunto aqui. Ele vai entrar num vaso aqui do cérebro que irriga, ele vai dar como se fosse um infarto. A gente vê no coração que o trombo se aloca na artéria e impede a passagem do sangue, certo? E vai acontecer a mesma coisa. A gente vai ter uma área de lesão, que é o AVE isquêmico. E o AVE hemorrágico é quando você, em vez da obstrução, você tem o rompimento da estrutura do vaso. Observem aqui, ó, ele teve o AVE hemorrágico aqui e teve o rompimento dessa estrutura. E aí vaza sangue para toda a massa cinzenta ali, para a região do cérebro que é constituído pelos neurônios. E aí a gente já consegue imaginar o mal que isso pode trazer. E geralmente o hemorrágico é o que é mais perigoso, né? O que traz mais lesões, porque o sangue agregando ali ele tem que ser tratado muito rápido. Não significa que o isquêmico não seja, tem sim, porque a gente vai ver mais para frente uma relação de tempo, de quanto a gente vai perder dependendo do tempo que fique no AVE. Só que aí com sangue você tem que drenar, você tem que limpar toda essa região para não deixar ter contato com o neurônio, para não causar um mal maior, certo? Então aqui, acomete 85% das pessoas, o isquêmico, e 15% o hemorrágico. E aí, como eu falei, o isquêmico é o trombo se agregando no vaso, e o hemorrágico é o vaso se rompendo, correto? E aqui a gente tem o transitório, que ele acontece, tem os mesmos sintomas e é caracterizado por um período curto. A pessoa vai ter e depois ela já volta a um pseudo normal ali, né? Tem que ficar observando, tem que levar para fazer exame e também vai ser aumentado pelos fatores de risco, né? Todos aqueles fatores de risco que a gente viu lá no início causam isso também. Esse AVC, esse AVE transitório, que é menorzinho, mas já é um indicativo. Não pode ficar tendo AVE transitório, porque é um mal. Você teve, você reparou, já vai averiguar o que é, porque ele pode evoluir, né? Ele pode evoluir e virar aqueles dois que a gente já viu. E aqui é a relação de tempo, certo? A cada acidente desse que a gente tem, a gente perde 120 milhões de neurônios, que é um equivalente a 3,6 anos de perdas de neurônio, certo? Teve um AVE, a gente vai perder isso aqui. E a gente tem um delta T. Quanto mais rápido for esse atendimento, menor vai ser esse número de lesão. Então, atendeu em 1 hora, tem um número de células X perdidas. Atendeu em 2 horas, tem um número de células de neurônios maior, 3 maior. A partir daí, quanto mais tempo tiver em hipóxia, maior vai ser a lesão, certo? Apresenta até um delta T de tamanho a perda de tempo, que aí já é complicado você reverter qualquer coisa. Por isso que quanto mais rápido tiver a intervenção, menor vai ser essa perda de neurônios. Observem, 120 milhões de neurônios na perda, num acidente desse, num AVE, que equivale a 3,6 anos de perda de neurônio. Neurônio é a célula que constitui o encéfalo. Novamente, eu digo, guardem esse nome, vocês já devem ter visto aí antes, mas a estrutura, essas coisas, vocês vão ver mais para frente. E a intervenção do profissional de educação física? Onde é que entra nisso tudo? Vai entrar na reabilitação cardíaca. Ela é dividida em 4 fases. A gente vai ver aqui quais são as fases pertinentes a gente. E a gente tem que se lembrar que ela não é feita sozinha. Ela é multifatorial, a gente sempre vai precisar de uma equipe para nos auxiliar. Não adianta, que a gente não vai conseguir construir uma reabilitação cardíaca só para a educação física. A gente tem que ter o apoio de todas essas profissões aqui. Medicina, enfermagem, fisioterapia, nutrição, psicologia, que é muito importante, porque a pessoa fica fragilizada. Ela sempre teve o coração sempre ajudou a ela, sempre teve ali, e em algum momento ele falha.
falhou e a pessoa não esperava. E você imagina como o psicológico dessa pessoa vai ficar afetado, certo? Então a gente precisa disso tudo. E lá na reabilitação cardíaca do Pedro Ernesto, o interessante é que a gente tinha isso tudo, a gente conseguiu criar toda essa estrutura, então a gente já marcava na agenda dos pacientes, dia X você vai para a nutrição, dia X você vai para a psicologia, dia X você volta na consulta do cardiologista, que a gente já tinha o nosso cardiologista lá também, e assim sucessivamente. E as fases? Como é que elas são divididas? Fase 1 já começa ali imediatamente no leito, que é uma fase mais de mobilidade articular, né? Coisas pequenas, gira o corpo para um lado, gira o corpo para o outro, claro que sempre passivo. E nessa fase vai ser o fisioterapeuta que vai estar cuidando no leito. Dura em torno de, dependendo do tempo que a pessoa ficar ali no CTI, 1, 2, 3 dias. E passou para a fase 2, que também a fase 2 ela praticamente que se interpõe à fase 1. Por quê? Porque a fase 2, aí a pessoa já senta, já levanta um pouco e senta de novo, já tenta mexer os membros inferiores sozinho, isso tudo intraleito ainda. Também aqui é pertinente a atuação do fisioterapeuta, fase 1 e fase 2. Fisioterapeuta. E aí faz exercícios respiratórios também, com todos os equipamentos da fisioterapia. E passou pela fase 1 e pela fase 2, e aí ele já está apto à fase 3, que é a fase realmente que a gente entra. Essa aqui é uma foto de um dos espaços da reabilitação cardíaca lá do Pedro Ernesto. Esses são pacientes mesmo executando. E aí eles já começam a fazer atividade física mesmo. Vai para a esteira, faz um contra-resistência. Claro que tudo controlado. Ele não vai chegar lá e vai fazer crossfit, não vai fazer nada disso. Tem todo o controle, tem tudo parâmetros individuais para ser seguido para cada paciente, que dura mais ou menos de 6 meses a 1 ano, dependendo da resposta desse paciente. E os resultados de lá sempre foram bem positivos, porque a gente busca a integração deles, né? Eles tiveram o ocorrido, tiveram um evento, e aí eles voltam a fazer atividade física, não só para trabalhar o corpo, mas para ganhar confiança, para se reintegrar às atividades, né? Muitos ali ainda trabalhavam e tudo mais. Então, porque antigamente, lá ali na década de 50, por aí, até de 60, a pessoa que tinha um mal cardíaco, ela já era aposentada. Aposentava ali, não pode fazer nada, fica na cama, fica sentado o resto da vida. E era assim. Isso diminuía a sobrevida do paciente, porque ele não trabalha, né? Ele não tem todos os benefícios que precisa ter, porque o coração foi lesionado. Então, se ele vai ficar sentado, o coração só vai ficar mais insuficiente, vai levar aquele quadro lá da insuficiência cardíaca que eu falei para vocês, do coração cansado. E o exercício ele evita isso, certo? E a gente vai ver mais para frente como. E aqui é a fase 4, que é a fase extramuros, que a gente não quer manter esse paciente preso, confinado em ambiente hospitalar. A gente quer liberar eles para voltar à atividade normal do seu dia a dia. Então, passou pela fase 1, pela fase 2, pela fase 3, tá bem, apresentou os resultados esperados, os exames foram positivos, tiveram bons resultados, então você já está apto para a fase 4. Ele não vai ficar largado aí, você passa todo um scout para ele do que ele tem que fazer, orienta ele a procurar locais com professor de educação física, não precisa ser especializado, mas que tenha um entendimento mínimo do que ele está fazendo, né? E a gente dá todo um papel, todo um cronograma para ele chegar lá e mostrar para o profissional. E esse profissional, se quiser, entre em contato também, porque apesar de tudo, dele fazer o exercício, dele sair da reabilitação controlado, estável, medicado, aparentar ter uma vida, aparentar ser saudável, ele é saudável, mas entre aspas, que ele vai ter as limitações dele que ele não pode transpor. Então, tem sempre que ficar de olho, tem sempre que controlar, continuar fazendo os exercícios, continuar tomando os remédios e controlando a alimentação, que aí, hoje em dia, tem uma sobrevida aí de 15 anos, 20 anos, 25 anos, dependendo de quando teve o evento. E qual é a função do professor de educação física na reabilitação? O que a gente vai ser? A gente vai fazer a avaliação inicial, certo? Lá no Pedro Ernesto. Começava lá no meu trabalho em Ipanema,
também tinha isso tudo, só que a parte mais inicial de avaliação, construção de exercício, quem fazia era o meu chefe, o dono ali do espaço. Lá na reabilitação cardíaca, ficava mais delegado a mim, que eu era o professor responsável, tinha minha chefe, a Luísa, mas ela ficava mais na parte administrativa, e eu ficava na parte da avaliação e tinha os estagiários. Então, a gente faz a avaliação inicial, ele já vem com o laudo do médico correto, isso não só lá no Pedernest, mas o correto é que em qualquer lugar que o paciente cardíaco for, ele tem que ir com o laudo médico explicando tudo o que aconteceu, né? Porque muitas vezes o paciente não sabe muito bem o que aconteceu, sabe que teve problema cardíaco, mas não sabe explicar, não sabe pelo que passou. Então é sempre bom você ter o laudo médico para te amparar ali minimamente, para você ter noção do ocorrido. Então, a partir daí, você faz a avaliação inicial, faz toda aquela avaliação de anamnese e tudo mais, construção do exercício, que aí você vai fazer os cálculos, vou mostrar isso no próximo slide. Mantenedor. O que é o mantenedor? Você vai estar ali mantendo, observando o que precisa, o que não precisa, o que está acontecendo com os pacientes, porque cada um vai ter uma resposta. A gente já teve casos de pacientes terem eventos, se sentirem mal na reabilitação, ou então fez o exercício, tudo bem, ok, tranquilo, vai embora, saiu, quando estava na rua, caiu, ali dentro da estrutura do Pedernest mesmo. Então, a gente tem essa função do mantenedor, sempre ficar de olho. Hoje em dia tem essa facilidade de WhatsApp, essas coisas, né? Então, a gente consegue manter um contato maior com os pacientes. Não da reabilitação, porque eu saía por causa de ocorridos aí de Sérgio Cabral e Pezão. Mas lá no meu trabalho na prefeitura, também sou mantenedor lá, eu fiz um grupo e pergunto como é que eles estão e tudo mais. Administrativo, que vai fazer, você faz a avaliação, você faz a construção do exercício, você gera planilhas. Então você vai fazer todo aquele trabalho administrativo, porque você não pode perder resultado, né? Esses resultados eles vão ser importantes para alguma coisa. Então você tem que criar todo uma estrutura de planilhas, um scout, score, essas coisas. Já tem muitos criados aí pela literatura, então você pode trazer para você e para manter para produções futuras, né? Ou mesmo para a estatística do hospital. Então você tem que fazer aquele trabalho administrativo. E amigo, que é o principal. Você vai ser amigo dos pacientes. Você está ali todo dia com eles. Lá na reabilitação era segunda, quarta e sexta que eles iam. Então você tem muito mais contato com eles do que o próprio médico deles, do que o próprio psicólogo, a própria nutricionista. Às vezes até muito mais contato com os pacientes do que os próprios filhos. Então você vai se tornar um amigo ali deles, conversar, tentar sempre aumentar a autoestima deles. E essa é a função do profissional de educação física. A gente tem que fazer isso tudo, personificar isso tudo na gente, em uma pessoa só. E esse é o grande desafio da reabilitação cardíaca, né? Isso que torna ela instigante, interessante. E a avaliação que eu falei, a avaliação inicial. Você vai ter lá na reabilitação, a gente tem 3 momentos de reabilitação, de reavaliação. O inicial, que é o mais importante, que você angaria todas as informações deles, a avaliação 2 e a avaliação 3. Isso considerando que ele vai ficar 6 meses. Se ele aumentar mais a estadia dele, a gente cria mais avaliações. Só que essas duas são só reavaliações. A gente vai só rever alguns parâmetros ali metabólicos, antropomórficos. A primeira avaliação, a gente faz a anamnese para saber tudo, o que ele teve antes, o que ele teve depois do evento, o que ele teve no evento, como é o histórico familiar dele. O exame de sangue, o exame metabólico, o ideal é que ele leve o exame anterior à cirurgia, né, o evento, se for o caso de cirurgia, porque muitas vezes descobre antes, mas em algum momento ali da vida dele, esse paciente já fez algum exame de sangue. E o pós, que aí a gente compara, certo? Pós-evento. E aqui eu repito, ele não precisa necessariamente ter infartado depois de uma ponte de safena. Muitos descobrem antes. Vai fazer um exame, vai fazer um check-up, vai fazer uma consulta, e aí o médico cardiologista ou clínico desconfia, e aí vai avaliar e descobre e fala para ele, você está a ponto de ter um infarto. Então, vamos fazer um procedimento aqui para a gente evitar isso. E aí é aquele procedimento que eu falei para vocês, descobre antes, bota um stent, que é uma molinha que bota na artéria, ela expandir aquele espaço da obstrução, certo? Que eu falei para vocês, quando o espaço é menor, que não obstrui tanto, tem outras formas. Você pode botar o stent e fazer outras coisas também. Lembre-se disso, não necessariamente ele teve que ter o evento cardíaco. Entendeu? Basta descobrir antes que ele também já é um paciente cardiopata. Ele tem um potencial a vir desenvolver, porque o mal está nele ali.
O eco, que é muito importante, o eco, você vai ver as cavidades, aquelas cavidades que eu falei para vocês, os átrios e os ventrículos, você vai ver todas as funções cardiovascular do paciente. Eu vou entrar em algumas aqui, não vou me ater muito a fundo, porque vocês vão ver mais para frente, eu não quero ser repetitivo. E uma análise dessa que é muito importante é a fração de ejeção. Essa fração de ejeção aí que vai te mostrar como é que está o paciente. Que é ela que vai dizer o quanto de sangue está ejetado ali numa unidade de tempo, como é que o coração dele está funcional. Está funcional. E essa fração de ejeção, dependendo de como ela tiver, você já atinge um alerta. Se estiver abaixo de 50%, aí você já fica preocupado, porque talvez ele nem possa ir para a reabilitação, porque já seja mais uma indicação para transplante cardíaco. Até 70%, 75%, aí ele está apto a fazer, e acima disso já está excelente. Então, essa é uma das maiores importâncias do eco, a fração de ejeção, que é o percentual lá de funcionamento, sangue injetado. Vocês vão ver isso mais para frente. Mas guardem essa palavra na cabeça e guardem isso também. Dependendo do resultado da fração de ejeção, é pertinente encaminhar ele para um transplante cardíaco. E também a gente já teve paciente de transplante cardíaco lá na reabilitação, o que foi muito positivo os resultados deles. Eles ganharam uma sobrevida assim acima do que a literatura indica, porque o coração tem outros mecanismos para controlar, né? Essa contração, que vocês vão ver para frente também, que é mecanismo de Frankenstein, essas coisas, vocês vão ir mais para frente. Então, são esses mecanismos que vão atuar no transplante cardíaco. Você tirou o coração de uma pessoa, então você seccionou o coração para botar na outra pessoa. Então, você perde inervação, perde tudo. Mas aí tem outros mecanismos, como bomba muscular, e isso supre essa falta dessas inervações. Então, o exercício é de suma importância para esse paciente. E o teste de esforço. O teste de esforço, junto com a fração de ejeção, são os mais importantes. O teste de esforço até é mais importante, porque é ele que vai dizer como é que o seu paciente está quando no esforço físico. Porque a gente parado é uma coisa, a gente ativo é outra totalmente diferente. Então, quando faz o teste de esforço, ele excede o seu limite de metabolismo basal, de estar tranquilo, e ele começa a gerar uma atividade para o corpo. Então, é aí que a gente vai ver como é que o coração dele vai funcionar perante essa atividade. A gente vai ver se o coração está insuficiente, se apresenta fibrilação, se não apresenta, se o paciente ali na hora relata dor. Então, esse teste de esforço é de suma necessidade. Tem que ter quando você está trabalhando com cardiopata, porque se você não tiver, você vai estar dando um tiro no escuro. Você está trabalhando com suposições e com invenções da sua cabeça. Porque é exatamente desse teste de esforço que você vai fazer todo o cálculo de controle de frequência cardíaca dele, de percepção de escala de dor, né? Escala de Borg, a zona-alvo de trabalho dele. Então, esse é de suma importância, o teste de esforço. Por isso até que eu deixei ele aqui para o final. E o exercício físico. Aí aqui eu ilustrei a musculação e o aeróbico. E vai ser uma interposição dos dois. Você tem que ter esse somatório. Não pode só indicar o contra-resistência, né, que é o popular musculação, e o aeróbico, que é a corrida, que é a bicicleta. Então, o ideal, o paciente ele pode até nadar, mas o ideal é que o cardiopata, principalmente na fase de reabilitação, não nade, porque a água exerce uma pressão ali de coluna de pressão, e também porque não temos ergômetros de piscina para fazer o teste de esforço. Então, o ideal é que ele não faça uma natação ali durante o período de reabilitação, talvez na fase 4, quando ele estiver mais independente, até um período maior, não diretamente depois que ele saiu da fase 3, pode ser até que seja indicado, porque tem pessoas que gostam, né, de nadar, de fazer hidroginástica, mas o ideal é esse, fazer um aeróbico e a musculação. Mas por quê? Porque a musculação contra a resistência vai apresentar benefícios. Ele vai aumentar a bomba muscular, certo? Todo o nosso corpo ele é constituído de músculos. Tudo isso que a gente toca aqui, que é carne, é músculo. E toda essa musculatura faz um mecanismo de irrigação para retornar o sangue quando eles estão em posição de gravidade, né? Quem sabe?
a gente é tracionado para o núcleo da Terra. Então, se a gente é tracionado para o núcleo da Terra, o nosso sangue também vai ser. Por isso, quando a gente fica muito tempo sentado, a gente fica com o pé inchado. Quando o piloto do caça ele está pilotando o avião, ele tem que usar todo aquele macacão para controlar o fluxo sanguíneo dele. Então, a musculação contra a resistência, ele vai ajudar nesse retorno venoso, nessa bomba muscular. Ele vai fazer esse movimento de irrigação para jogar o sangue para cima. A angiogênese é o surgimento. Observem até nesse aqui da direita, o Coleman, a gente consegue ver os vasos principais dele aqui e saindo, tem esses afluentes aqui. Observem no antebraço, observem no bíceps, observem até no deltoide aqui, até na cabeça aqui a gente consegue ver. É a angiogênese, são novos vasos surgindo, que a gente vai ver mais para frente. Aumenta também o metabolismo. Por que aumenta o metabolismo? Porque para o corpo é muito mais dispendioso você manter a massa magra, que é a musculatura, do que você manter a massa gorda, que é o tecido adiposo, certo? A gordura. Então, quanto maior for seu índice de massa magra, mais acelerado vai estar seu metabolismo e mais rápido ele vai conseguir suprir colesterol, ele vai conseguir se alimentar, né? De colesterol, de glicose, ele vai dar um fim para essas coisas, não vão ficar em suspensão no sangue. E, consequentemente, vai ter um maior gasto calórico. Porque se demanda maior, se a musculatura tem uma maior demanda energética no nosso organismo, então a gente tem que gastar mais energia para manter essa massa magra. Então a gente vai ter o nosso gasto calórico mais elevado. E a proteção articular. Aqui a proteção articular, observem, cotovelo, ombro, olha o Schwarzenegger aqui também, cotovelo, ombro. A massa magra, ela funciona como se fosse uma argamassa, um concreto, protegendo a articulação. Então, ela vai englobar a articulação, vai dar sustentação, congruência e força para essa articulação não ficar frágil, não ficar móvel demais. Então, essa é a importância da musculação. Ah, mas a articulação, o paciente é cardiopata? Sim, mas a gente tem que lembrar que ele é cardiopata, mas ele vai trazer uma série de outros problemas. Ele vai ter muito provavelmente problema de coluna, algum problema de joelho, de ombro, devido à vida, devido à idade, devido até certos movimentos viciosos errados que fez, né, que trazem lesão. Então, essa é a importância do contra-resistência. E aqui eu envolvi a bomba muscular e a angiogênese. Por quê? Vamos entender aqui. Ó. Observe como eu falei lá no início, artéria e veia. E observe essa imagem aqui. Vermelhinho, tudo artéria. A angiogênese nada mais é do que o surgimento desses afluentes aqui, ó, dessa circulação colateral. Estão vendo a setinha aqui? Se eu obstruo essa artéria aqui, ela inteligentemente vai tentar criar outras formas de transpor essa obstrução. Como? Criando a circulação colateral, porque o sangue precisa continuar passando por essa estrutura. Porque se não passar, o que acontece, vocês já sabem, infarto, AVE, correto? Então, eu obstruí essa região. Começam a surgir esses bracinhos. Aqui, observem a veia. Observem aqui, ó. Olha que beleza essa imagem. Vaso, 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 caminho, 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 e olha elas pequenininhas aqui surgindo. Certo? Só que isso acontece não só em caso de obstrução. O contra-resistência ele é muito interessante porque ele vai fazer isso aparecer também. Porque, como eu falei para vocês, a gente vai expandir aquela massa magra. Então, a gente vai ter uma necessidade de maior aporte energético para aquela massa magra. Então, a gente já começa a entender que uma via só não vai ser suficiente. O nosso organismo vai precisar criar circulação colateral para conseguir suprir toda essa massa magra em expansão. Certo? E a gente começa a entender também que isso não vai acontecer só na musculatura, como eu mostrei no slide anterior. Vai acontecer no coração. Porque ele vai ter uma obstrução, como eu falei. Lembrem aqui que o coração vai ter uma obstrução, vai ter o trombo, e a coronária do coração vai pensar, bom, peraí, o sangue não pode parar, então deixa eu construir esses afluentes aqui, essa circulação colateral, para conseguir levar o sangue para o lugar que ele precisa e fugir dessa obstrução aqui. Essa é a angiogênese. Isso que é importante no contra-resistência. Não significa que no aeróbico você não vai ter. Você vai ter. Só que na parte da musculação,
você tem isso muito maior. E lembre-se, o corpo ele funciona globalmente. A gente não pode só focar no coração do cardiopata. A gente tem que focar em toda a estrutura, porque é o corpo que sobrecarrega o coração, certo? O corpo que sobrecarrega o coração. Então a gente tem que trabalhar o coração do cardiopata e o corpo dele também. E vocês vão ver mais para frente que nessa angiogênese, aí é mais para frente a título de curiosidade, tem certos vasinhos que ficam aqui que eles estão adormecidos. Então, a circulação colateral ela não vai ser só de criação de novos vasos. Esses vasinhos que estão adormecidos porque eles têm um ósteo que suprime eles, esse ósteo vai se abrir e vai permitir com que passe mais sangue ali também. Mas vocês vão ver mais para frente, é título de curiosidade. Agora, atenham-se apenas à angiogênese e à importância de criar uma circulação colateral para você suprir mais o tecido muscular, tanto do coração quanto do corpo. Vocês vão ver mais para frente que tem diferença de tecido aí também, já devem ter dado uma olhada nisso no ensino médio, mas mais para frente vocês vão discriminar melhor isso. Certo? Então, a angiogênese é isso. É a criação de novos vasos, uma circulação colateral para suprir o caminho principal que foi obstruído de alguma forma, ou o tecido muscular precisa de mais alimentação. Então, ele cria essa circulação colateral para suprir essa alimentação. E a bomba muscular, como eu falei para vocês, observem. Aqui nós temos o vaso certo, azulzinho, porque é veia. E aqui a gente tem o músculo. Músculo está descontraído. Olha a gravidade puxando o sangue para baixo aqui. E aqui do lado a gente tem músculo, contração do músculo. E olha a setinha, jogando o sangue lá para cima, auxiliando no retorno venoso. E se a gente pensar que a gente é músculo dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, a gente já começa a ver a importância do exercício contra a resistência desse movimento de retorno venoso. Como eu falei, é um movimento de irrigação. A musculatura está descontraída aqui, se contraiu, joga o sangue lá para cima. E a gente tem que lembrar que isso ocorre a todo momento, cada movimento que a gente faz, né? E não precisa ser uma contração desse tamanho, de bíceps ou de quadríceps, pode ser. Todas as contrações que a gente tem no nosso corpo, pequena ou grande, fazem esse movimento de irrigação. E o diafragma também. Vocês vão ver que a gente tem o diafragma aqui, já ouviram essa palavra, sabe mais ou menos o que é. O diafragma ele faz esse movimento de ordenha. Na veia cava, ele puxa o sangue para cima. Então é de importância. Vocês vão ver que tem veia cava superior, inferior, mais para frente. Mas guardem na cabeça. O diafragma também é de suma importância para esse movimento de irrigação, de retorno venoso da bomba muscular. Assim como a panturrilha. A panturrilha fica lá embaixo, como eu falei, o pé fica inchado, se a gente ficar muito tempo sentado ou outras coisas. Então, a panturrilha, sendo forte e se contraindo, ela também vai fazer esse movimento de ordenha e vai jogar. Como o pé fica lá embaixo e a gravidade puxa para baixo, a gente já começa a entender. Bom, a panturrilha é de suma importância para jogar o sangue para cima. Porque se o sangue está lá embaixo, a panturrilha joga para cima, que é chamada de segundo coração. E a parte do aeróbico, né? Quais são os benefícios do aeróbico? A gente vai ter o volume sistólico aumentando. O que é o volume sistólico? O volume sistólico é o volume de sangue ejetado em uma contração pelo ventrículo. Lembra do ventrículo que eu falei? A gente tem as 4 cavidades do coração, 4 em cima e 4 embaixo. O ventrículo contrai e joga o sangue para cima, certo? Então, o aeróbico ele vai fazer com que esse volume sistólico da sístole de se contrair funcione melhor. Então, ele vai estar jogando mais sangue para fora. E aí ele joga o sangue para a aorta, que a gente já ouviu falar disso também, né? Em algum momento joga o sangue para a aorta, e a aorta cuida de irrigar o corpo. O débito cardíaco, o que é o débito cardíaco? É o volume ejetado em uma unidade de tempo, certo? Em uma unidade de tempo. Então, eu vou pegar o volume sistólico, esse volume sistólico, vou multiplicar pela minha frequência cardíaca, que é a quantidade de vezes que o meu coração bate em uma unidade de tempo, e vou ter o débito cardíaco. E aí eu tenho o total de quanto sangue saiu do meu coração nesse débito cardíaco, nessa unidade de tempo, desculpa. E aí vocês vão ver também que tem outras variedades, tem volume residual, máximo e tudo mais, mas isso aí é com o tempo. Eu até já liberei aqui erroneamente um spoiler, esqueçam esse M aqui. Isso aqui é mais para frente que vocês vão ver. Atenham-se apenas ao volume sistólico e ao débito cardíaco. O volume sistólico é o volume de contração, a sístole
do ventrículo, quanto o sangue sai, e o débito cardíaco é esse volume sistólico multiplicado pela frequência. Vocês vão ver para frente também. E aí é a quantidade de sangue que saiu desse ventrículo em uma unidade de tempo. E a unidade de tempo você que escolhe. Pode ser 10 segundos, pode ser 1 minuto, pode ser 1 hora. Geralmente é 1 minuto, mas aí depende. O metabolismo ele também vai ser acelerado. Por quê? Exatamente por isso aqui, para controlar a acidose e o VO2 máximo, que é a quantidade de oxigênio que a gente consegue absorver na nossa musculatura. Se a gente consegue absorver mais oxigênio, a gente diminui a nossa acidez metabólica. Se a gente não está conseguindo, a gente vai aumentar muito isso. Então, o metabolismo vai controlar essa ação aqui da acidose e VO2. Eu botei o mais só para vocês entenderem que tem uma interposição de VO2 e acidose. Não significa que tem que somar. É só para vocês entenderem que tem um contrabalanço ali. Porque, como eu falei, que na contrarresistência vai ter também uma aceleração do metabolismo, no aeróbico também vai ter uma aceleração do metabolismo, só que de forma diferente, por conta da necessidade desse aporte de oxigênio. A gente corre, a gente respira. Se a gente acelera, a gente respira mais forte. Então, a gente precisa de mais oxigênio. E esse oxigênio ele tem que nutrir a musculatura para ter todo esse contrabalanço aqui com a acidose. E o que vai descer? Qual é o benefício disso? A gente fez a atividade, certo? E na hora ali a gente teve toda essa ação metabólica e depois? Qual é o benefício na reabilitação cardíaca no aeróbico? É a redução da frequência cardíaca e a redução da pressão arterial, certo? Esses são os principais, é isso que a gente quer no parâmetro macro para o indivíduo da reabilitação cardíaca. Mas aí você pensa, mas por quê, né? Como é que vai baixar a frequência cardíaca e a pressão arterial? Aqui eu tenho um exemplo. Temos o coração normal, correto? Coração normal aqui, está perfeito. Aqui nós temos o coração dilatado, como eu falei para vocês, ele está insuficiente. E aqui a gente tem o coração da hipertensão, que a parede ventricular fica mais espessa. Observem, em ambos, o lúmen está alterado do coração. Olha o coração normal, que beleza, parede normal. E aqui a gente tem a câmara. Aqui a gente tem uma parede fina e muito espaço. Então a gente já lembra lá dos slides anteriores que a injeção não vai ser saudável, não vai ser boa desse ventrículo. E aqui a gente tem uma parede muito espessa, com espaço que está ficando cada vez mais reduzido, que também não vai ser bom, porque a parede muito espessa vai fazer um movimento menor, o lúmen reduzido tem um aporte menor de sangue e vai ejetar menos. E aqui a gente tem uma hipertensão fisiológica, que é exatamente o somatório do aeróbico com contrarresistência. A gente vai ter uma parede mais forte, certo? Uma parede ventricular mais forte, mais robusta, porém com mais funcionalidade do que essa aqui. E a gente tem um espaço que ele até aumentou aqui, ó. Observe, a gente tinha um espaço aqui, o coração saudável, e aqui ele aumentou um pouquinho para ter um aporte maior. Então é por isso. Se a gente tem uma parede mais saudável, mais forte, consegue contrair mais, se a gente tem um espaço que a gente consegue acoplar mais sangue nesse espaço, a gente vai ter uma funcionalidade melhor do coração, ele vai funcionar melhor, então a nossa frequência cardíaca vai diminuir, porque ele vai precisar fazer menos movimento por minuto para ejetar esse sangue, ele vai estar mais eficiente, e em contrapartida a pressão cardíaca também vai reduzir, certo? Porque ela vai precisar fazer menos força na parede arterial para esse sangue fluir. E aí, novamente, eu falo que nas próximas aulas de anatomia vocês vão ver isso, mas entendam essa importância. A fisiologia, a hipertrofia fisiológica, ela vai trazer essa redução na frequência cardíaca e na pressão arterial exatamente por isso. Porque o coração ele vai estar mais funcional, ele vai estar funcionando melhor. E aqui, só para deixar claro, esse aqui é o coração normal, o coração saudável sem nada. E aqui são as evoluções patológicas e aqui a evolução fisiológica do coração. E aqui eu lanço um alerta de spoiler, que como eu falei, vão ter vários efeitos. Vai ter efeito agudo,
efeito imediato, né? O efeito agudo imediato, o efeito agudo tardio e o efeito crônico. Isso vocês vão ver na próxima aula lá que tiver de sistema cardiovascular. Não vou falar aqui, porque senão vou me tornar redundante. Vocês vão ver aqui e vão ver de novo mais para frente. E até quando vocês forem ver Anatomia 2, vocês vão estar mais experientes, vão estar com uma bagagem maior, vão ter uma capacidade de assimilar isso mais fácil, né? Não vão precisar quebrar tanto a cabeça. Então, entendam isso. Todas essas adaptações, deixa eu passar aqui, que eu falei para vocês, de frequência cardíaca, de débito cardíaco, volume sistólico e a parte muscular também, todas elas vão ter essas variações de efeito aqui. Agudo imediato, que é na hora que você faz, agudo tardio, que é um tempinho depois que você faz, e o efeito crônico, que fica para sempre. Certo? Entendo isso. E aí, nas próximas aulas, conforme vocês forem evoluindo no curso, vocês vão ver o que é cada um desses. E aqui eu entro na parte da minha dissertação de mestrado. Repito, eu fiz no mesmo laboratório do Marcel. A gente até transitou junto ali, viveu altas aventuras no laboratório. Aí aqui eu tenho que rasgar, desculpa aqui, sabe como era? A pessoa fica com idade e vai ficando saudosista, sentimental, né? Eu tenho que rasgar seda para o Marcel, que ele, parceiro de trabalho, foi o melhor parceiro que eu tive aqui. Mas voltando aqui à apresentação, senão eu vou elocubrar muito. O que eu fiz na minha dissertação? Aqui, falando amplamente, né, para ficar mais fácil, teve o modelo experimental, dieta, protocolo de treinamento, materiais e métodos, eutanásia e conclusão. A eutanásia, se preocupem, que vocês vão entender que eu não matei nenhum ser humano, não. O modelo experimental foi feito com camundongo, C57 Black, por isso que é experimental, porque todo modelo experimental é feito com animal. Essa aqui foi a linha do tempo que eu criei, não precisam entender não, mas bastam saber que eu tive um momento pré-treinamento e pós-treinamento. E aqui é o HIIT. E aí vocês já começam, já viram essa sigla em algum momento, né? Essa sigla foi o sistema de treinamento que eu usei no mestrado, porque na época que eu fiz, até hoje, né? É um meio de treinamento que está mais em voga aí, né? Que a literatura mais observa, porque é um método de treinamento novo e que se mostra funcional para certas coisas, né? Não significa que o aeróbico contínuo ou o aeróbico intervalado ou qualquer o Fairclough tenham caído por terra. Não. Esse é mais um que vem para nos auxiliar. Não existe isso de melhor ou pior, ou isso aqui é o melhor, eu vou obliterar todos os outros. Não. É um método de treinamento HIIT que veio para auxiliar o nosso treinamento. Certo? Então aqui temos os astros do experimento, que são os camundongos, e a linha de tempo. E a alimentação. Por que eu controlei a dieta neles? Porque eu precisava de alguma agressão. O Marcel fez a cirurgia de ofurectomia e eu utilizei a alimentação exatamente para simular esse quadro de cardiopatia nos animais. Então, eu usei 3 tipos de ração. A ração controle, que é a ração normal. A ração rica em frutose. E quando eu falo frutose, eu não falo só de fruta. Não posso comer fruta que eu vou morrer, não. Eu falo do açúcar chamado frutose, que é um açúcar industrializado, que está em um monte de coisa aí, em adoçante, em molho de tomate, tudo que é industrializado tem. É só você olhar o rótulo, passem a olhar o rótulo agora, que vocês vão ver a frutose. E isso a gente ingere muito, né? E causa um mal também, né? Aumenta a pressão, sobrecarga renal. Então eu usei o tipo de dieta frutose e o tipo de dieta rica em lipídios, que aí são as gorduras, que isso já faz parte da nossa cultura, né? A gente já sabe como é, não da nossa cultura alimentar, olha lá, hein? Mas a gente já sabe como é essa dieta rica em lipídio, né? A pessoa consome muita gordura e tudo mais. E esse aqui era a dieta, ela era em forma de bastonete, assim, em pallets. Todas essas dietas, tanto o controle quanto a frutose e a lipídio, vinha em forma de pallets, eu botava lá para eles comerem, pesado e tudo mais. E é importante salientar que tem todo uma nota técnica, né? Tem toda uma ressalva, uma resguarda para você fazer essas dietas. Não é só você tirar da cabeça, não, peraí, vou pegar um pouco aqui de leite condensado, botar para eles, eu vou botar aqui uma frutosezinha com adoçante, molho de tomate, ketchup, não. Tem toda uma nota que é a AIN 93M, que ela diz ali todo o scout,
ela diz nutricionalmente o que cada dieta dessa precisa para ser utilizada. Por quê? Porque senão ia ficar aquela dieta que o povo da pesquisa chama de dieta de cafeteria, né? E perde um pouco a fidedignidade disso. Então, eu segui essa AIN aqui, tanto para frutose, quanto para lipídio, quanto para dieta controle padrão. E aqui, esse vídeo vai ser mais fácil, é o vídeo do treinamento dos meus animais. Esse aqui não tem do YouTube, não tem nada, é só clicar que vai aparecer eles treinando aqui, se tudo der certo. Aí. E aqui era o método RI. Isso, eles vão treinando. Esse gradil aqui, ó, é o gradil de estímulo deles, onde eles levam o choque para continuar correndo. Não é um choque pequeno, não é nada cruel, mas só para estimular os animais, porque senão eles vão parar. Observem que são atletas natos. O que é importante falar aqui também? No treinamento, eu não usei só o HIIT, porque você precisa ter os grupos para analisar, né? Então, eu tive muitos camundongos, eu tive grupo sedentário, eu tive grupo HIIT, eu tive grupo de treino contínuo. Então, eu dividi e isso. Aí você multiplica. Eu teve esses 3 grupos para dieta lipídio, para dieta frutose e para dieta controle. Certo? Então, eu comparei os sedentários com os HIITs e com o aeróbico contínuo. E aí eu fui fazendo os experimentos lá, né? Eu treinei eles e aí a gente ia analisando. E aqui é um desenho experimental, superficial, que eu mostro para vocês. O que eu fiz para vocês terem mais ou menos a ideia? Esse aqui é o aparelho de aferir pressão nos camundongos, aqui pela cauda. Ó. Observem aqui no lado esquerdo inferior. A gente bota o manguito neles aqui e afere pela cauda. Tem a luz, que é exatamente para dilatar os vasos que passam na artéria e a gente conseguir pegar o resultado. Eu aferi a massa deles semanalmente para ver como é que estava indo o treinamento e tudo mais. Esse aqui é o oxalate. É aqui que eu via o metabolismo deles. Por diferença de temperatura, você bota eles aqui nessa câmara e deixa eles ali um tempo, 24, 48, 72 horas, quanto for necessário. Você padroniza, claro, né? Não vai ter vários assim para evitar viés. Dependendo do estudo, aí você deixa ele ali e o próprio computador vai fazendo esse levantamento estatístico e depois passa em forma de planilha, de gráfico e tudo mais. E aqui a eutanásia, quando eu cheguei no momento de sacrificar os animais, porque eu boto eles para treinar, dou alimentação, faço aquelas análises pré, isso tudo no período de treinamento, e depois que eu termino o treinamento, eu tenho que sacrificar eles exatamente para analisar o que aconteceu no organismo, né? Então, eu foquei mais no coração, eu analisei o coração, aí essa aqui é um corte de lâmina de microscópio, eu vi parâmetros metabólicos, vi a urina deles também para ver como é que estava. Porque vocês vão descobrir, eu não vou explicar agora não, porque fica complexo, mas vocês vão descobrir mais para frente, na urina dá para a gente ver bastante coisa de resultados de treinamento. Então, analisei elas também. Aqui, parâmetro metabólico é aquele tradicional, né? Glicose, triglicerídeos, lipídios e tudo mais. E a conclusão que a gente chegou foi exatamente essa aqui. Nossos resultados confirmam que tanto a dieta hiperlipídica quanto a frutose é capaz de causar intolerância à glicose, hipertensão e remodelamento cardíaco adverso. O que é o remodelamento cardíaco adverso? É aquele slide que eu mostrei lá para vocês, do ventrículo esquerdo, ele fica com a sua capacidade funcional alterada. Aqui, especificamente, era aquela imagem do meio. Lembra da parede mais grossa e da câmara menor? Porque esse tipo de dieta, que eu usei essas duas, lipídico e frutose, eles aumentam muito a pressão deles e gera essa hipertrofia cardiovascular. Certo? E seguindo aqui, cardíaco adverso, independente da presença de obesidade ou não em modelo experimental. Isso é muito importante, porque a frutose não causa obesidade. Ela tem uma ação direta ali no fígado e dá aquele tradicional falso magro, muitas vezes, né? Que vocês vão entender mais na fisiologia adiante.
E seguindo, além disso, o HIT obteve efeitos benéficos, combatendo a resistência à insulina e atenuando a hipertrofia do ventrículo esquerdo, VE ventrículo esquerdo. Embora a hipertensão fosse controlada apenas nos animais do grupo hiperlipídicos submetido ao protocolo HIT. E isso aí já mostra como a influência da frutose é grande na resposta renal. Porque observe, o HIT controlou o hiperlipídico, mas na resposta da frutose não. E a gente sabe que a frutose tem uma ação renal ali. Então, estudos futuros demandam mais análise nessa parte aí. E o sistema renina-angiotensina, que eu vou falar aqui bem superficialmente, mas mais para frente vocês vão entender o que é, e é um sistema de suma importância, é um dos principais que a gente tem de controle de pressão. O sistema renina-angiotensina cardíaco media estas descobertas. O receptor MAS parece desempenhar um papel crucial quando se trata de melhorar o remodelamento estrutural funcional cardíaco devido ao HIT. Essa foi a conclusão da minha dissertação. Claro que eu falei tudo mais superficialmente para vocês, para não ter uma chuva de informações, para não deixar o fluxo de ideias de vocês muito intenso, mas o escopo geral da conclusão foi isso aqui. E a surpresa? Covid-19. Covid-19. O que a gente tem hoje em dia, né? Muitas coisas, estudos estão sendo feitos, né? Uma demanda assim grande de estudos, de descobertas, e vem aquela pergunta, né? Até a gente já viu aí muitos líderes falando, infelizmente, mas hoje tudo é Covid. Sim, não tudo, mas muita coisa é Covid-19. Porque o problema dessa doença não é só quando ela está acometendo o pulmão. É a sequela que ela deixa. O que ela vai causar após ela ir embora ali os sintomas principais dela. Então, aqui, temos aqui o vírus, né, o Covid-19, que é o SARS-CoV-2, o nome dele. O Covid-19 é doença. E faz parte da família ali dos coronavírus, que são 4 tipos, mas não vou meter nisso não. Então temos lá, Covid-19 é a doença causada pelo vírus. Temos o Covid-19 aqui, ela te atacou e vai entrar no trato respiratório. Entrou no trato respiratório aqui, ó. Essa aqui é a cabeça, esse é o nariz e a boca. Aqui nós temos as vias aéreas superiores, vai descendo aqui pela traqueia e aqui os pulmões. Certo? E o que tem no pulmão? No pulmão a gente tem a ECA2, que é a enzima conversora de angiotensina. Essa parte aqui talvez fique um pouco mais carregada para vocês, que é uma parte mais fisiológica. Mas eu vou tentar dar uma diminuída para não ficar tão agressivo assim, porque é importante vocês verem isso. Certo? Então vamos lá. Covid-19, o vírus entrou nas vias aéreas superiores, desceu, pulmão. ECA2, observem aqui. Lembra daquele sistema renina-angiotensina que eu falei para vocês? Essa é a via de sinalização do sistema renina-angiotensina. Para não ficar muito agressivo para vocês, vocês olhem isso aqui, vocês aceitem esse fato, certo? Mas ainda não precisa entrar na entalpia de funcionamento desse sistema. Apenas olhem, sigam as setinhas e aceitem. O que acontece? Temos a renina, rim. Angiotensinogênio, fígado. E a angiotensina 2. E observem que embaixo é a angiotensina 1. Observem que embaixo da angiotensina 1 temos o pulmão, certo? Por quê? Porque no pulmão a gente secreta a ECA1 e a ECA2. A ECA, aqui, ó, enzima conversora de angiotensina. E ela vai criar a angiotensina 2, angiotensina 1, enzima conversora de angiotensina. A ECA gera angiotensina 2. Para por aí. Esses aí tá beleza para vocês. E agora aqui a gente vem para esse outro braço aqui. Angiotensina 1, pulmão, ECA2. Aí ele vem angiotensina 1,7, receptor mais. Olha o receptor mais aqui, ó, que eu falei para vocês lá na minha dissertação. Receptor mais e a vasodilatação. Então, o que é isso? Ela serve, olha como eu botei aqui, um freio. Ela serve como sistema de freio no sistema renina-angiotensina. Certo? A ECA sistema, faltou aqui, ó. Desculpa aqui, a ECA, faltou o 2 aqui do lado, que eu estou falando, falei demais, que eu estou falando da ECA2. Eu falei aqui para vocês. Então, voltando aqui. Esse braço da ECA2, ela funciona como um freio da hiperexpressão do sistema renina-angiotensina. Só que, como eu falei no slide anterior para vocês,
o Covid-19 ele entra pelo pulmão. Como é que ele vai entrar pelo pulmão? Exatamente através da ECA2. Ele vai se agregar na ECA2. Então, se ele se agrega na ECA2, ele ocupa esse espaço. Então, ele não vai gerar esse funcionamento correto desse sistema de freios, certo? E se ele não gera esse funcionamento correto, ele causa uma sobrecarga no coração. E aí a gente já começa a entender por que tem sobrecarga cardíaca. Tem paciente que chega na unidade com a frequência lá em cima, a frequência cardíaca lá em cima, mas uma oxidação baixíssima, entendeu? Porque ele afeta essa parte metabólica desse sistema renina-angiotensina. Como eu falei, deixem os efeitos para lá, deixem a parte do molecular dessa via de sinalização para lá, que mais para frente vocês vão ver. Mas se atenham a isso aqui, ó. O Covid-19 ele vai agregar na ECA2 e vai interferir em todo esse braço de controle de freio da superexpressão do sistema renina-angiotensina. Mas espera aí, isso é no pulmão? Sim, isso é no pulmão. Só que no coração, observe esse tecido adiposo aqui, ó. Nesse tecido adiposo, não só no coração, no tecido adiposo em geral, a gente tem um sistema um pouco mais primitivo, o sistema renina-angiotensina. E nesse tecido adiposo, nesses tecidos adiposos, a gente também encontra a ECA2. E olha aqui o problema se apresentando. Tecido adiposo, coração, ECA2, mas o vírus já está dentro. Então, se aqui tem ECA2, ele não quer saber. Ele já está dentro do seu organismo. Ele vai vir nesse tecido adiposo, ele vai se agregar a ECA2, o Covid-19, e vai começar a te dar problema cardíaco, certo? A gente já entendeu um ponto da ação do Covid-19 no coração. E o trombo? Segundo ponto. Ah, mas ele teve Covid-19, como é que ele vai ter uma AVE? Como é que ele vai ter uma embolia? Não entendo isso. Isso não faz sentido. Faz sentido sim. Por quê? Porque o Covid-19 ele causa uma ação chamada tempestade de citocinas. Lembra lá daquele vídeo que eu falei para vocês sobre os marcadores inflamatórios, lá no início, na formação do trombo? Então, marcadores inflamatórios, dentre eles, citocina pró-inflamatória. E o Covid-19, quando entra no organismo, ele causa uma tempestade de citocinas. E essa tempestade de citocina ataca o trombo, como a gente viu no vídeo. Só que é tanta coisa que solta esse trombo. E o trombo ele fica solto no nosso sistema cardiovascular. Ele vai ficar solto, ele vai ficar solto. Enquanto ele tiver espaço, ele vai andar. O problema é, quando ele não tem espaço, o que acontece? Ele fica lá, ele agrega. Ele fica emperrado num vaso menor. E aí ele pode trazer AVE, ele pode trazer problema cardíaco, às vezes até um infarto, que é menor. É menor, realmente. Essa parte de trazer um infarto pela liberação de trombocitocina pró-inflamatória é menor, mas pode acontecer. É mais provável aquele quadro lá que eu falei anterior para vocês, sobrecarga cardíaca, de frequência cardíaca, no aumento. O que é mais possível é o AVE, porque aqui o AVE soltou o trombo da tempestade de citocina. Andou pelo nosso corpo, chegou no encéfalo, achou os vasinhos que são pequenininhos no encéfalo, pronto, fica ali preso, dá um AVE. E aqui no pulmão, porque os vasinhos também são pequenos, e ele já está por aqui. Então ele andou, rodou, encontrou um vasinho pequeno, pronto, prendeu, aí leva um quadro de embolia. E assim pode acontecer no rim também, no quadro de insuficiência renal, certo? Olha a nossa construção de conhecimento já sobre o Covid. Ele dá o problema cardíaco, ele dá esse problema de liberação de trombo, tempestade de citocinas, e dá o problema respiratório, que acomete, né, o sistema respiratório lá pela ação inicial dele, que leva a pneumonia, essas coisas. Então, sim, muita coisa é Covid. Quando a gente vê a pessoa teve Covid e logo depois manifestou esses sintomas, ou porventura tenha vindo a óbito por causa disso, a gente já tem que desconfiar disso também. Entendeu? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço aí para vocês a paciência, até pelos tilts que deu aqui na apresentação. E muito obrigado aí por tudo. Copiei essa imagem do Marcel também, porque a gente tem que ter muito orgulho da UERJ, mesmo o pessoal fazendo tudo aí para acabar com a nossa instituição. Né? Obrigado aí.
Muito bom, Gui. Muito interessante esse anexo que você colocou no final sobre Covid, né? E como essa doença se manifesta de formas muito diferentes, e foi muito difícil para a gente entender isso no início. Então, tem doentes que têm manifestação de insuficiência circulatória, tem doentes que têm insuficiência respiratória, a capacidade da hemácia carregar oxigênio também cai, então, às vezes, está tudo normal, mas a saturação de oxigênio, que é a quantidade de oxigênio circulando no sangue, está baixa, independente do paciente estar com uma frequência, uma amplitude respiratória altas, mas isso não se traduz em transferência do oxigênio para a hemoglobina da hemácia. Então, são variados mecanismos que acabam levando a múltiplos sintomas da infecção pelo Covid. Em relação à primeira parte, né, especificamente sobre reabilitação cardíaca, atendeu exatamente o que eu queria que eles compreendessem, né? E aí eu vou enfatizar um aspecto só, que é o fato de que você não precisa esperar o doente infartar para reabilitá-lo. Assim como a gente não espera o doente infartar para fazer a desobstrução da artéria coronariana, na maioria das vezes através de cateterismo, instalação de uma prótese depois de dilatação por balão, né? Uma endoprótese, é o termo técnico para ela, que em inglês se diz stent. Ou então, em alguns casos, infelizmente, através de cirurgia. Então, são dois doentes muito diferentes, né? Aquele que tinha uma insuficiência coronariana, coronária parcialmente obstruída, e que foi tratado antes da obstrução total, porque esse não teve morte de células cardíacas, de cardiomiócitos. Então, esse tem tudo para sair muito bem. E o outro paciente, que é o que vai ter mais dificuldade, é aquele que infartou, já perdeu o tecido muscular cardíaco e agora nós vamos, então, desobstruir essa artéria, vamos reperfundi-lo, mas muitas células já morreram, e é aquele, então, que tem uma chance de evoluir para a insuficiência cardíaca dependendo de quantas células do coração tenham sido comprometidas. Então, essa chave, né, essa divisão clara entre dois tipos de pacientes, eu queria fazer porque no título eu me referi só a infarto, e não foi bom. Eu deveria ter dito assim, insuficiência coronariana, né? E é muito bacana, cara. O seu trabalho, sobretudo, além da aula, mas o seu trabalho é um trabalho muito bonito, de trazer esse doente de volta, né, para a vida, em todos os sentidos, não só do ponto de vista circulatório, mas a confiança para se reintegrar. E uma coisa muito interessante, vê se você não concorda com isso, né? Sobretudo aquele doente que não infartou, ele tem muita dificuldade de acreditar que hoje ele está melhor do que ontem, porque hoje ele já fez o cateterismo, já botou o stent, já está com a coronária aberta, perfundindo bem. Então, até ontem ele jogava pelada, né, no fim de semana. Hoje ele não quer nem andar com medo de morrer. Mas hoje é que ele está bem, hoje é que a coronária dele foi recuperada. Então, muito obrigado, tá, Pedro, né, pela sua participação. Eu vou abrir a palavra para a professora Bianca, depois para o Marcel. Depois vamos ver se há alguma dúvida dos alunos. Tá bem, querido? Eu fui respondendo todos os chats que apareceram aqui, mas alguns gostam sempre de fazer pergunta diretamente para vocês. Então, professora Bianca, quer fazer algum comentário? Eu quero parabenizar o Guilherme, né, pela apresentação, pela didática. A palestra foi ótima, Gui. Foi muito bom mesmo. Né? E aí, durante a sua fala, né, foi me surgindo assim, algumas curiosidades, porque a gente sabe hoje que as doenças cardiovasculares são as que mais matam, né? Sim. Tanto no nosso país quanto países desenvolvidos. Né? Elas estão liderando aí o ranking de mortes, né? E os fatores que se associam a isso é justamente a questão do sedentarismo, que você colocou, né? Todos aqueles fatores de risco que você mostrou inicialmente, né? E muito curioso é que às vezes quando você conversa assim com as pessoas, elas fazem questão de falar: não sou sedentária, não. Eu jogo futebol, né, aos sábados, jogo futebol domingo, uma vez por semana, né? Eu faço algum tipo de atividade. Não, sedentário é aquele que fica em casa, sentado, largado na cama, que não levanta do sofá, enfim, né? Eu ando muito na rua, né? Eu caminho, então assim, eu sou sedentária, assim. Imagina se eu sou sedentária. E aí eu acho que fica legal, assim, de você tentar esclarecer pra gente o conceito mesmo de sedentarismo, porque acho que isso falta, né, nas pessoas, porque eles não sabem o que é o sedentarismo. Né? Eu, pelo menos, vi uma vez que para você classificar uma pessoa como sedentária, é aquela que não tem uma regularidade na prática do exercício físico, né? Sei lá, você tem que fazer exercício umas 3, 4 vezes na semana. Se você faz nessa periodicidade,
você não é classificado como um indivíduo sedentário. Mas eu não sei se isso é certo, não sei se a minha fonte foi segura. Então, vou perguntar agora aqui para um especialista o que é o sedentarismo, né, de uma forma geral. Então, o que acontece? Primeiro, esse termo que a gente usa aí, claro que a gente acaba falando atividade física, esse é um termo errado, né? A gente fala porque já está aí no corriqueiro, é mais fácil para o pessoal entender. O certo é exercício físico, né? Porque para a pessoa deixar de ser sedentária, tem que fazer exercício físico, que é aquela atividade estruturada, com todo um planejamento, com toda uma organização, para você ter os benefícios. E aí vem essa pergunta, né? Os benefícios. Quais são os objetivos de benefícios? Tudo aquilo que eu falei na apresentação serve para a gente também. E o ideal seria, né, no mundo maravilhoso, seria todo mundo fazer o teste de esforço e depois, em cima do teste de esforço, você faz os cálculos ali para ver qual é a faixa, a zona-alvo de frequência cardíaca que você tem. Claro que frequência cardíaca podia ser outros parâmetros, né? Mas frequência cardíaca ele se torna mais palpável, porque é mais fácil de ver. Hoje em dia tem relógio, tem o oxímetro, é muito mais fácil. Até a pulsação mesmo, a palpação no punho, nunca aqui no seio carotídeo para ninguém desmaiar, entendeu? Então a frequência cardíaca fica mais fácil para a gente controlar através do teste de esforço, que aí a gente cria a nossa zona-alvo. E fora isso, o American College ele diz que para a pessoa sair do sedentarismo, ela tem que fazer durante a semana um mínimo, se eu não me engano, é de 150 minutos de atividade de exercício físico, certo? Controlado, de médio a baixo, 150 minutos, que dá meia hora por dia. Agora, se essa pessoa faz o exercício físico intenso, isso cai pela metade. Pode ser de 75 a 80 minutos, se eu não me engano. São esses os parâmetros. Mas aí você só vai saber qual é a intensidade baseado nesse seu intervalo na zona-alvo da frequência cardíaca. É claro que a pessoa, quando faz exercício há mais tempo, ela já se conhece, né? Então ela sabe se o treino dela está intenso para ela ou não. E isso é importante falar, porque o que é intenso para mim pode não ser intenso para o Marcel, pode não ser intenso para você. Entendeu? Então, cada um tem que passar aí conhecendo o corpo. Enquanto não conhece, faz aquele controle e tudo mais. O ideal é fazer o controle sempre, né? Mas a gente sabe como é, a gente vai se conhecendo e vai controlando. Mas o importante é isso. 150 minutos, de baixo a média intensidade, e de 75 a 80 para alta intensidade por semana. Excelente. Exercício físico é a palavra. Exercício físico. Não, essa parte do exercício e atividade eu aprendi com o Marcel, né? Porque ele já tinha me explicado que tem uma diferença, todo mundo fala errado, fala atividade física. Né? Ficou aí no imaginário popular, né? Na cultura, né? Até tudo é atividade física. Até tem um professor amigo meu que está criando um Instagram aí de trabalho mesmo. Eu falei assim, ó, define aí a diferença entre exercício e atividade física, que nego entende tudo errado, que não é a mesma coisa. Ele falou que vai colocar lá. Né? E outra coisa também, Guilherme, assim, muito legal essa parte da angiogênese, né, que você mostrou, porque a gente sabe que o coração é um órgão de circulação terminal, né? Então, isso é um órgão passível de sofrer infarto. Né? E essa angiogênese, ela já começa o indivíduo, a partir do exercício físico, a gente fazendo jovem, a gente vai criando esse fator de angiogênese, ou tem uma idade já pré-determinada para a gente começar a desenvolver esses vasos novos? Como é que é? Não, vai criando. Vai criando a partir do momento fazer o exercício ali, o corpo vai se adaptando. O grande problema é que a maioria das pessoas não é ativa, né? O grande problema dos jovens é quando o jovem não é ativo, ou é o caso do peladeiro, como você falou, né? E ele tem, por algum motivo, ele tem um problema cardíaco, né? Porque aí você não tem o seu corpo preparado para isso. Falta circulação colateral, né? Falta a adaptação do coração, até mesmo o nível hormonal mais elevado, tudo influencia, né? Por isso que no jovem, eu ainda estou nessa idade aí, no grupo de risco dos jovens, o infarto é mais perigoso. Mas quando você faz atividade, você tem essa proteção, né? A não ser que você tenha um mal congênito, né? Como a gente vê aí, por vezes, atleta caindo e morrendo por mal súbito, é um mal congênito. Agora, se você não tem, entendeu? Aí começou a fazer, já vai adaptando. Show, Guilherme. Poxa, foi muito boa essa palestra, muito bom mesmo. Adorei. Parabéns mais uma vez. E Afonso também por trazer, né, esses ex-alunos aí com essa prática que eles têm maravilhosa
incentivar os novos aí a seguir o caminho. Obrigado. A ideia é essa mesmo, Bianca. Você entendeu direitinho com a ideia. Marcel, tudo bom, querido? Fala sobre esse mal congênito laboratorial farmacológico aí, vai. Mas se quiser comentar. O que eu estava vendo, por exemplo, eu estava pesquisando coisa de uns... Antes da pandemia, tem uns 5 meses, eu acho, e eu vi que no mercado, no início de 2010 ou 2012, eu não lembro, estava um novo uso de anabolizantes orais que eram vendidos como suplementos. Eu até esqueci o nome desses anabolizantes, S-Mars, alguma coisa, e estava o uso muito, muito absurdo no meio esportivo, porque ainda não tinha exame antidoping para ele. E ele era vendido igual a BCA, era comprimidos. E eu aquele li, tipo Emidrol? Tipo isso, mas é um moderno que saiu, entendeu? Vendido como comprimido, tranquilo, só que ele causava muito efeito colateral, infarto. E eu lembro que no futebol, principalmente futebol, que é o esporte mais visado pela mídia, muito jogador morrendo de infarto nos jogos. Andou uma época, né, um período que ficou uma coisa de 1, 2 meses, uma frequência de jogadores morrendo muito de infarto. Aí eu pensei nisso. Pô, será que os caras não estão tomando isso? Agora, há pouco tempo que eu comecei a pesquisar, que eu li sobre esse medicamento, eu pensei que pode ser isso. Porque visto que jogadores, principalmente, clubes grandes da Europa, eles fazem uma bateria de exames que é absurda. Aí o cara morre e fala, não, morreu porque ele tinha um problema no coração que não foi detectado. Não, eu acho que não é por aí. É só isso. E eu gostei muito da parte da palestra. Claro, o início todo, que eu não lembrava muito, tinha esquecido muito dessa parte de cardiovascular, gostei, relembrei isso tudo. E o final do Covid, porque a gente, pelo menos eu recebo muito áudio, muita coisa das pessoas falando sobre o coronavírus, né? Teve um áudio recente agora que falaram que médicos da Itália descobriu que era uma bactéria, que não era vírus, que isso tudo era uma armação de não sei o quê. Então a gente recebe muita coisa pelo WhatsApp, muita desinformação. E ele ter falado dessa questão, principalmente por que o Covid gera problemas nos vasos, pode gerar isquemia e tal, e desmistifica essas desinformações que a gente recebe constantemente. Pelo menos eu recebo bastante essas desinformações sobre o Covid, né? Então, eu gostei muito e realmente é a mesma. O Guilherme foi a melhor pessoa que eu trabalhei junto. Quiser, a gente está até hoje trabalhando junto em qualquer lugar, seria muito bom mesmo. Foi maravilhoso. Foi a melhor época. Foi o anatômico junto com o laboratório lá do Mandarim. Eu acho que foi a melhor época de aprendizado para todo mundo. Não teve melhor época que isso, eu acho. Acho que isso deu 90% do que a gente aprendeu até hoje, e os 10% a gente está sempre se atualizando e correndo atrás. Mas esse foi tudo, foi tudo. E parabéns, sensacional. O Guilherme é sensacional. Muito bom, gente. Agora, eu sempre abro a palavra para os alunos. Tem sempre alguns que querem fazer perguntas diretamente ao apresentador. Então, queridos, podem se manifestar aí, um de cada vez, com tranquilidade, como a gente faz sempre. Oi. Olha a Mari lá. Bom dia. Então, bom dia, Guilherme, tudo bem? Na verdade, assim, eu tive 2 dúvidas, uma eu consegui tirar com o Afonso, na verdade, porque eu trabalho com isso, né? E aí eu fiquei com um pouco de dúvida sobre a reabilitação. O Afonso já me respondeu, mas eu vou confirmar com você para poder levar a outra pergunta. A reabilitação cardíaca a gente pode fazer tanto no que tem a obstrução total, quanto no que não tem. Só que quando tem a obstrução total, a gente tem que fazer um processo, seja botar um catéter, seja botar algum tipo de instrumento, certo? Sim. Tá. Mas não quer dizer que ele perde a funcionalidade. A gente tem como recuperar esse paciente. Funcionalidade que é do coração ou geral? Geral, porque eu acabo trabalhando com alguns pacientes que perdem, tem muitos vasos obstruídos e tal, e tem que fazer cirurgia, botar marca-passo, botar catéter, coisas do tipo. E assim, se a gente tem como recuperar esse paciente, entendeu? Então, depende da extensão da lesão, né? Do tempo que ele está ali, né? De quantas tem, porque se fala muito trombosado, né? Porque se o indivíduo estiver muito trombosado, aí ele já está com problema em N lugares, né? Tem lesão de órgão-alvo e tudo mais. Então, depende de quanto tempo ele está, da idade também, né? De todo o perfil anterior, se ele era ativo, se não era. Geralmente, quando você trata dele logo no início ali,
você tem bons resultados, né? O indivíduo vai viver como se ele fosse um hipertenso, controlando ali pelo remédio, pela atividade, pela alimentação. Agora, se a extensão for muito grande disso aí fica mais complicado, né? E até lá no meu trabalho na atenção primária, exatamente isso que a gente quer evitar. Que não só da parte cardiovascular, mas de todas as doenças, né? Que esse quadro patológico vai se agravando a ponto do indivíduo só procurar o hospital ou a unidade quando ele estiver muito mal. Porque Entendi. aí o que você pode tratar dele já é pouco, ele vai onerar muito para o Estado, vai demandar muito tempo de atenção e pode não voltar a ser o que era ou pode virar óbito, né? Então, o ideal é isso, é tratar logo no início. Eu sei que é difícil, né? Tem muita gente que é resistente a isso, mas dá para voltar tratando no início. Depois a gente vai depender do nível de sequela que ele tem. Tá. E uma outra dúvida que eu fiquei, na verdade, foi quando você estava logo no início falando, você mencionou a hipóxia. E aí, quando no final você falou sobre o coronavírus, até o Marcel comentou que, né, que agora está surgindo várias notícias e tal. Uma das notícias recentes é que a gente pode ter, por exemplo, uma hipóxia silenciosa. É um dos sintomas do coronavírus. Não sei se isso é verdade também. Aí foi como o Marcel falou, a gente não pode tomar tudo como verdade absoluta, né? Porque senão a gente está ferrado. Mas é um dos sintomas que seria uma hipóxia silenciosa, que aí quando o paciente está normal, a gente está aqui falando, quando vai medir, está com 80, 83 de oxigênio e tal. E aí a minha dúvida é o seguinte, nesses casos, vamos supor que a gente esteja trabalhando com um paciente de risco, né? Que além dele estar com hipóxia silenciosa, sabe, pelo coronavírus, ele já é de risco. E aí não tem volta, né? Sim. É uma dúvida. Tá. Depende, né? Porque as populações são mais acometidas, né? Tem aquele grupo de risco, né? Mas tratando de como vai ser a evolução, nada garante que ele vai virar óbito. É mais provável que venha, mas tem muita gente aí que se recupera, né? Ontem mesmo eu ouvi a história de um idoso aí, em algum país de 102 anos que se recuperou, foi para casa e pediu, se eu não me engano, não, é aqui no Brasil. Ele pediu o hino do Flamengo quando saiu do hospital. Então, uma população de super risco aí, né? 102. Só pela idade já é um risco, né? Sabe-se lá o que esse idoso tem. Agora, essa hipóxia silenciosa tem. Eu não sei se chega a ser esse termo. Mas chega lá paciente, quando ele bota para saturar lá na unidade, ele está com... Eu já vi paciente assim que você não acredita, ele está com 27 de saturação. 27 não acredito, de saturação, porque já está cianótico ali na extremidade, o cara chegou andando. Chegou andando, já a teve um frequência lá em caso, cima e tal, e recuperou. teve Agora eu tive uma que perdeu lá, especificamente do grupo de exercício, já foram 5. Agora essa, a Nilza, super ativa, cheia de energia, não saía de casa, quem saía era o filho e o marido para trabalhar. Ela chegou lá, chegou bem, andando e tudo mais. Sentou na cadeira para passar pela triagem, descompensou. E nem estava tão baixa assim a saturação, considerando que o Covid faz. Né? Se não me engano, ela estava com 76, mas não resistiu. Veio a óbito. Então, tem essa hipóxia assim, não necessariamente a pessoa vai estar. Tem gente que já chega realmente, muita dificuldade de respirar, mas tem gente que não chega e está muito baixo, baixíssimo, ou quase nada, e consegue sobreviver, e outros não conseguem, entendeu? É uma doença complexa. Assim, consequentemente, a minha última pergunta você já respondeu, mas aí é mais por uma questão de estudo, pelo que eu já vivi, na verdade. A hipóxia silenciosa, ela pode acontecer também no que a gente estava falando, né? Sobre a obstrução, isso não só por conta do Covid. Porque eu já lidei com pacientes de reabilitação cardíaca, de pacientes cirúrgicos, né? De marca-passos, coisas assim, de ter que parar no hospital, chegar lá com 60, 70, oi, tudo bom? Assim, de estar se sentindo bem, entendeu? Então, assim, essa é a minha dúvida. A hipóxia silenciosa, ela pode acontecer em qualquer caso, né? Não é uma coisa que agora a gente... Lá a gente tinha nosso limite. Chegou com 89 de saturação para baixo, não faz a atividade.
E muitas vezes ele tinha problema, porque ele chegava bem, 89 já é baixo pra caramba, né? Então ele estava bem e não entendia isso, né? A gente não deixava ele fazer, botava lá para observação, na reabilitação, mas ele queria fazer, porque ele estava se sentindo bem e ele não entendia essa questão, né? Principalmente pelo número. Ah, mas se eu posso com 90, 98, 9 é só um pouquinho. Entendeu? Mas Só que um é um pouquinho, risco, assim. porque a partir daí o corpo vai demandar mais, né? E aí você já está Entendi. baixo, aí não vai conseguir, aí acaba abaixando mais ainda, vem todo aquele quadro que descompensa tudo, né? Quando você mostrou aquela zona perdida, né, que foi a zona escura que você mostrou do coração, com a reabilitação ela volta a funcionar ou é a perda total realmente? Então, essa é uma discussão aí que agora está muito em voga, né? Porque tem alguns artigos que estão mostrando que é viável voltar. Eu prefiro acreditar, como a ampla literatura já apoia e tudo mais, que não volta. Aquela zona ali morreu e o corpo vai dar um jeito de contornar aquilo, entendeu? Mas tem alguns artigos mostrando o contrário, e isso aí a gente vai ver como é que vai ser no decorrer das pesquisas, né? Como é que a ciência vai evoluir, se realmente volta ou não. Porque no início, quando vem uma coisa assim que vai contra a literatura, causa um choque epistemológico, né? Mas aí você tem que ver a evolução disso aí, se é verdade, se não é, se foi alguma coisa que aconteceu na pesquisa. Que nem no início do corona, aquele mago lá, galês, da cloroquina, né? Depois, o próprio grupo refutou e descobriu que tinha um monte de erro metodológico, né? Então, tem alguns estudos que indicam que sim, que pode voltar. Mas eu prefiro acreditar, trabalhar com a segurança que não volta e esperar ver aí o que vai acontecer no decorrer dos anos aí. Se prova realmente que volta. Tá bom. Era isso. Obrigada, viu? E foi ótima palestra, de verdade. Valeu. Reinaldo, alguma coisa, querida? Mais alguém? Então vamos encerrar, né? Ó, semana que vem o assunto vai ser coluna vertebral. Mas não vai ser aulinha de anatomia, não. Vai ser aula funcional. A coluna como um todo, um entendimento mínimo, né, de como ela é formada, claro, mas depois discussões sobre desvios de curvatura, sobre o core, que é aquele conjunto, né, de músculos, que é muito importante para sustentar a coluna vertebral, já que, como eu já expliquei a vocês, o nosso projeto original era que nós fôssemos quadrúpedes. Então, no momento que a gente abandonou a quadripedestação, se tornou bípede, que foi ótimo que liberou a mão para fazer tudo que a gente faz com as mãos, mas isso comprometeu totalmente a distribuição de carga e sobrecarregou tremendamente membros inferiores, e a coluna vertebral passou a viver numa faixa de tensão permanente. Então, há uma necessidade muito grande de manutenção de um grupo de músculos que estabilizam a coluna vertebral. Isso tudo a gente vai ver com o Phil, que é um colega que você já conhece, né? Mais jovem que os que até agora falaram, mas muito competente também, muito estudioso, muito desembaraçado. Então, tenho certeza que vocês vão adorar a aula dele, né? Vai ser divertidíssima, como sempre. Mais alguma coisa, professora Bianca, queira comentar? Lembrou de mais alguma coisa? Não? Não. Em relação à recuperação de tecidos mortos em geral, né? E em especial os cardiomiócitos, né? As células cardíacas, há uma tentativa aí que vem se prolongando e clinicamente ainda não se comprovou eficaz, de usar célula-tronco para recompor esses tecidos, assim como na medula espinhal, nas lesões neurológicas. Isso é feito por cateterismo, você vai lá na coronária, joga a célula-tronco na coronária, a célula-tronco vai em direção ao músculo cardíaco, ela mesma encontra o lugar onde há necessidade de recomposição do tecido cardíaco. O Procardíaco aqui no Rio de Janeiro iniciou um grupo de estudos em relação a isso, mas pararam de falar no assunto. Então, o resultado clínico não deve ter sido bom, senão a gente ainda estaria sabendo, né? Exato. Isso aí é uma das esperanças que eu tenho de melhora, não de mim, né? Mas melhora do quadro de lesão cardíaca é isso, né? Célula-tronco e aliado à nanotecnologia, né? Que parece coisa de filme de sci-fi e tudo mais, mas está cada vez mais próximo, né? Cada vez mais perto. E aí sim, aí com certeza vai ter regeneração tecidual e tal. Mas fora isso é mais complexo da gente tem que acreditar que o organismo vai dar um jeito, né? Mas célula-tronco e nanotecnologia, para mim, na minha humilde opinião, é o futuro aí para tudo. Também acho. Quando a célula-tronco for bem controlada, a gente vai dar um salto na medicina, como deu quando descobriram os antibióticos, né?
aquelas grandes descobertas que realmente mudam a medicina. A Você vai glicemia implantar é a maior descoberta da medicina. vai ser igualzinho ao teu, né? O teu néfro diz, ó, você vai ter que transplantar. Aí você vai lá, colhe uma célula-tronco sua, no laboratório, e diz, ó, pode voltar daqui a tantos dias, seu rim está aqui te esperando. E outras formas de tratamento não vão ser cirúrgicas, vão ser assim, por infusão de célula-tronco no tecido que está precisando, seria o caso aí para o coração. Tá bom, queridos? Mais alguma coisa Professor, que alguém... quase perdi o time aqui. Você perguntou e eu estava pensando, consegui pensar em algum um tipo de dúvida aqui, que eu acho que seria mais uma curiosidade, mas acabou surgindo. Por exemplo, pessoas transplantadas de coração, teoricamente a funcionalidade do coração é relativamente normal, né? Ele funciona como se o coração da pessoa, como se o coração que está na pessoa fosse realmente dele, né? Com a tecnologia que temos hoje, com os remédios que ela toma, etc. O coração acaba funcionando muito bem. Eu gostaria de saber se com a prática de exercício físico por essas pessoas transplantadas é permitido, até que nível, e se gera algum um benefício tão bom quanto para uma pessoa normal, ou até melhor. Então, professor, posso adentrar um pouco mais na fisiologia, anatomia? Você Lógico, querido. prefere esperar chegar a parte deles do sistema cardiovascular? Pode explicar aí. Pode? Então, o que E a acontece? questão também dos imunossupressores, né? Se você puder falar um pouquinho sobre isso. O que acontece? Quando você faz um transplante cardíaco, você está recebendo um órgão de uma outra pessoa. Então, se você está recebendo um órgão de uma outra pessoa, esse órgão foi cortado de uma outra pessoa. E a gente tem uma estrutura nervosa que passa pelo coração, se chama nervo vago. O nervo vago, ele que vai controlar o funcionamento ali do coração. Esse é um ponto. Nervo vago, ele vai dar o estímulo. Porém, dentro do coração, a gente tem as células autorrítmicas, que essas células controlam o movimento de contração e descontração do tecido cardíaco. E um ponto de controle, lembra que eu falei que a gente tem os dois átrios em cima, uma paredinha e os dois átrios embaixo. Esse septo do tecido conjuntivo, essa paredinha, ela é que faz o atraso da condução elétrica dessas células autorrítmicas, certo? Então, nervo vago passou, deu estímulo, a célula autorrítmica vai responder. Aí ela vai contrair lá em cima no átrio, atrasa um pouquinho e passa para o ventrículo. O funcionamento normal do coração é esse aí. A célula é autorrítmica. Porém, elas são independentes. Já deve ter visto em filme, até no ET, quando eles fazem a dissecção do sápteo do coração, está batendo, ou então algum filme desses aí de terror, quando você corta o coração, ele ainda continua contraindo ali. Exatamente por causa dessas células autorrítmicas, que elas têm independência. Não necessariamente precisa do nervo ali e tudo mais. E é isso que acontece no transplante. Você tirou o coração, você seccionou o nervo, beleza. Não tenho mais nervo. Mas aí eu boto o coração em outra pessoa, no corpo daquela pessoa vai ter todas as substâncias e nutrientes para nutrir esse coração, e não vai mais parar. Então, você nutrindo, essas células elas vão continuar funcionando do jeito delas. Você vai ter uma diferença de frequência cardíaca que sempre há no transplantado, mas elas vão continuar funcionando. E aí, da câmara, ela encher de sangue, a gente tem um mecanismo chamado mecanismo de Frank-Starling, que é ele que limita, porque senão, como não tem mais controle, ele ia encher até explodir. Só que o mecanismo de Frank-Starling não, ele limita esse enchimento do ventrículo e as células autorrítmicas fazem a contração para o sangue sair. E assim vai. Elas estão funcionando ali, o sangue entra, mecanismo de Frank-Starling,